Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação, do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! Desculpa, tudo bom? Tudo bem, Caio, que chuva, hein? Nem me fale. Vem cá, tô tentando ligar aqui a manhã inteira, não tô conseguindo. Tá quebrado teu telefone? Ih, tá mudo mesmo. Vai ver que é por causa dessa chuva aí. Com certeza. Mas aí, o que é que manda, Caio? Eu tava lendo um artigo sobre laminação e de repente eu vi lá extrusão e trefilação. Aí pegou pesado. Extrusão e trefilação. Sabe que sem esses dois processos de conformação mecânica, você não ia conseguir telefonar, nem hoje, nem nunca. Porque não existiriam os cabos telefônicos. E você ia viver todo molhado, porque seria impossível fabricar as varetas desse guarda-chuva. Isso sem falar em cabos de aço e fios elétricos. Extrusão e trefilação. Estes são os assuntos da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai conhecer a extrusão e a trefilação. Vai acompanhar as etapas dos dois processos e vai conhecer algumas características dos produtos extrudados e trefilados. Pois é, se o produto tem um perfil de formato complicado, o processo de fabricação é a extrusão. Agora, se o que se quer fabricar são rolos de arames, cabos ou fios elétricos, aí a gente tem que falar em trefilação. E você? Quer saber mais? Então se liga porque a nossa teleaula está começando. Oi, eu estou aqui conferindo um monte de produtos semi-acabados que antes do seu uso final ainda sofrerão outras operações, como os cortes, os dobramentos e etc. Esses produtos aqui passaram pelo processo de fabricação, mas a coisa começou um pouco antes. Este material aqui passou pelo processo de fundição, só então ficou pronto para a etapa que a gente vai aprender agora, a extrusão. No processo de extrusão, um bloco de metal passa através do orifício de uma matriz depois de receber pressão de um êmbolo. A extrusão é um processo de conformação relativamente novo. As primeiras experiências com a extrusão foram feitas com chumbo no final do século passado. Durante a Segunda Guerra Mundial, a extrusão se desenvolveu muito por causa da utilização de perfis de alumínio na indústria aeronáutica. Além do alumínio e do cobre, dá para fabricar produtos de aço ao carbono e de aço inoxidável por meio da extrusão. Isso sem falar nas embalagens de plástico. Agora, quando o material é o alumínio, dá para fabricar um monte de tipos de perfis, sempre com secções resistentes e uma boa aparência na superfície. Antes de conhecer as etapas do processo de extrusão, eu aprendi que a extrusão pode ser feita a quente e a frio. Só aí então eu fiquei por dentro. Os metais mais duros passam pelo processo de extrusão a quente. Primeiro é feito um tarugo de secção circular. Esse tarugo tem que ser aquecido de forma uniforme. O transporte do tarugo aquecido para a câmara de extrusão tem que ser feito rapidamente para evitar a oxidação na superfície do metal aquecido. Agora que o tarugo está aquecido e apoiado diante da câmara de extrusão, o pistão é acionado e o material é empurrado para dentro da câmara. O pistão recua e a câmara se afasta para a retirada do disco e da parte restante do tarugo. Finalmente, um disco raspador acionado pelo pistão remove os resíduos de óxido. Este perfil de cobre foi fabricado com a ajuda do processo de extrusão a quente. Neste caso, a temperatura de trabalho deve ser a mínima necessária para fornecer ao metal o grau de plasticidade correto, sem que haja oxidação do bloco de metal e das ferramentas. Pode ser que ocorra um sensível aquecimento do metal por causa da intensa deformação produzida durante a extrusão. Por isso, é fundamental que a temperatura máxima do processo seja inferior à temperatura de liquação, onde acontece a fusão do contorno dos grãos.
Na extrusão a quente, as reduções de área são da ordem de 1:20. No caso desta barra aqui, sua área é de 100 milímetros quadrados e ela pode ter sua área reduzida e ficar assim, olha só, com 5 milímetros quadrados. O alumínio, que é um material mais dúctil, pode passar por extrusão a frio ou a quente, conseguindo reduções de área da ordem de 1:100. Na extrusão a frio, o material endurece por encruamento durante a deformação, porque os grãos de metal se quebram e aumentam as tensões na estrutura, que fica mais dura. Se a extrusão for a quente, os grãos se reconstituem após a extrusão por causa da alta temperatura. Ananias, eu estou reconhecendo aquelas duas representações ali. Aqui a gente pode ver os dois tipos de processos de extrusão. A extrusão pode ser direta ou indireta. Olha aqui. Na extrusão direta, que é a mais usada porque consegue perfis com formatos complexos, o bloco metálico que vai ser processado é colocado numa câmara ou num cilindro e empurrado contra uma matriz através de um pistão acionado por meios mecânicos ou hidráulicos. Na extrusão indireta, o êmbolo é oco e está ligado à matriz. A extremidade oposta da câmara é fechada com uma placa. O êmbolo oco empurra a matriz de encontro ao metal e ele sai em sentido contrário ao movimento da haste. Quer dizer então que com a extrusão não tem erro? Eu digo isso porque eu vi que a laminação apresenta alguns defeitos típicos do processo. Com a extrusão acontece a mesma coisa. Ela também apresenta alguns defeitos. Por exemplo, no processo de extrusão, a deformação não é uniforme por todo o tarugo. Pode ocorrer a formação de uma cavidade no centro da superfície em contato com o pistão. Este é um dos defeitos que podem ocorrer na extrusão. Neste caso, basta descartar a porção final do produto. Já o arrancamento é um defeito que se forma na superfície do produto e causa perda de material quando o produto passa muito rapidamente pela matriz. Aí é só diminuir a velocidade ou a temperatura de extrusão. Se aparecerem bolhas nas superfícies, a solução é eliminar os gases dissolvidos no metal líquido durante a fundição do tarugo. Quando eu freio a minha bicicleta ou ligo a televisão, eu sei que eu estou usando algum produto que passou pelo processo de conformação mecânica que eu acabei de ver. A trefilação. Com a trefilação é possível conseguir produtos de grande comprimento contínuo, seções pequenas, uma qualidade na superfície e um ótimo controle dimensional. Na trefilação, o material metálico ele é puxado para que seu diâmetro diminua e seu comprimento aumente. Normalmente, ela é feita a frio. Agora, para puxar o material metálico é preciso uma força e tanto. Em outras palavras... Existem máquinas de trefilar capazes de trabalhar a uma velocidade de até 900 metros por minuto. As máquinas de trefilar são compostas por várias bobinas e têm como objetivo reduzir o diâmetro do arame. Sua matéria-prima é o fio-máquina. Este é preso por garras de tração que vão puxar o material para que fique com o diâmetro desejado e deve ser apontado como um lápis para facilitar a passagem pela fieira. Antes de se transformar num cabo de freio, o fio-máquina passou primeiro pela fieira. Vamos ver agora o que é fieira. Fieira é uma ferramenta cilíndrica que contém um furo no centro por onde passa o fio. Veja que o diâmetro do furo vai diminuindo e fica com o formato de um funil. Aqui a gente pode ver um ângulo maior que o ângulo de trefilação, que facilita a lubrificação e a passagem do material, porque diminui o atrito entre o fio e o cone de trabalho. Aqui a gente vê o cilindro de calibração, que ajusta o diâmetro do fio. E finalmente o cone de saída, que permite a saída livre do fio. Agora que a gente já viu de perto a fieira, vamos conhecer as etapas do processo de trefilação. Tudo começa na laminação e usinagem para a produção do fio-máquina. Depois, o fio-máquina passa por uma decapagem mecânica ou química que retira os óxidos da superfície do fio-máquina. E chega a hora do processo de trefilação.
Se for necessário restabelecer a ductilidade, o material passa por um tratamento térmico de recozimento. Existem dois tipos de máquinas de trefilar. A mais comum é que faz a trefilação sem deslizamento via seco. Veja que o fio é puxado e depois de passar pelo furo da fieira, vai para uma bobina que acumula o fio antes de liberar a sua movimentação em direção a uma segunda fieira, onde o processo se repete quantas vezes forem necessárias para se conseguir a bitola desejada para o fio. No final, o fio é enrolado numa bobinadeira. Aqui a gente vê o funcionamento da máquina que faz a trefilação com deslizamento via úmida. Ela é usada para a trefilação de fios metálicos de pequeno diâmetro. Veja que o fio parte de uma bobina, passa por uma roldana e segue alinhado até a primeira fieira. Quando sai da fieira, o fio é puxado por um anel tirante e é enrolado nele com um número de voltas que dependa da força do atrito necessária para tracionar o fio através da primeira fieira. O movimento helicoidal do fio provoca seu deslizamento lateral pelo anel e o sistema prossegue para as outras fieiras e anéis. Ô, Ananias, pra que você vai usar esses fios e arames que você me pediu, hein? Bom, eu juntei esse material aqui para a gente poder falar um pouco sobre as características e defeitos dos produtos trefilados. Os produtos trefilados se caracterizam pelo seu grande comprimento e pequena seção transversal. As barras têm diâmetro maior que 5 milímetros, já os arames ou fios têm diâmetro menor. Bom, os arames são usados na construção mecânica e os fios nas aplicações elétricas, é isso? É isso aí. Mas a gente tem que saber também que os produtos trefilados apresentam alguns defeitos típicos. Quer ver? Este é um diâmetro escalonado, um defeito causado por partículas duras retidas na fieira e que se soltam depois. Esta é uma fratura irregular com estrangulamento, causada por pouca lubrificação, por excesso de espiras no anel tirante, por anel tirante rugoso ou com diâmetro incorreto ou pela redução excessiva. Aqui, uma fratura com risco lateral ao redor da marca de inclusão, causada por partícula dura inclusa no fio inicial. Esta é uma fratura com trinca aberta em duas partes, causada por trincas na laminação. Marcas em forma de V ou fratura em ângulo, causadas por redução grande e parte cilíndrica pequena com inclinação do fio na saída. Inclusão de partículas no contato fio-fieira e inclusão de partículas duras estranhas. E, finalmente, a ruptura taça-cone, causada por redução pequena e ângulo de fieira muito grande, com deformação muito acentuada na parte central. Bom, a gente tem que ficar esperto, né? Porque se der de cara com algum desses defeitos, saber a origem. É isso aí. A gente tem que ficar esperto para tudo, Caio. E você? Ficou esperto na teleaula de hoje? Olha, antes de responder, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu a extrusão e a trefilação. Viu que a extrusão pode ser direta ou indireta. E viu alguns defeitos desse processo. Viu o funcionamento da máquina de trefilar sem deslizamento e da máquina com deslizamento. E conheceu também a fieira, o componente mais importante da trefilação. E finalmente conheceu algumas características e defeitos dos produtos trefilados. Bom, você viu nesta teleaula como a extrusão e a trefilação são importantes processos de fabricação no mundo moderno. Se você quiser ficar sintonizado com o mundo moderno, não se esqueça de ver o seu livro de estudos e fazer os exercícios. Assim você já vai aquecendo as turbinas. Até a próxima teleaula e tchau!
Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.